escritor da história de Campos dos Goytacazes reservou um capítulo dedicado à literatura, ambientado no final dos anos 30. Destaque para o personagem Nilo Peçanha, único presidente da República negro e nascido no município. Foi ele quem construiu o prédio que hoje é ocupado pela ACL, Academia Campista de Letras. No século XXI, o escritor Ronaldo Júnior é o presidente da vez com destaque. Ele está à frente dos 40 escritores que ocupam as cadeiras imortais da instituição. O jovem contador de histórias luta para que novos capítulos continuem sendo escritos na cidade, a exemplo do que aconteceu no passado. A criação literária em Campos, ela parte muito disso também, de a gente pensar os escritores que vieram antes da gente, dar continuidade a esse trabalho literário que resgata a nossa memória, que fala da gente, fala de quem somos enquanto cidade, enquanto sociedade. A relação de Campos com a literatura continua ativa. Unindo as três principais instituições literárias, o município ultrapassa a marca de 150 escritores atuantes, fora os autores não filiados. A biblioteca do jornalista e escritor Vitor Menezes contém parte desse acervo. A paixão de Vitor pela literatura campista não coube na estante. Ele foi responsável pela concepção do Festival Doces Palavras. O evento que une o mundo dos livros com o universo doceiro acontece em anos vagos pela Bienal do município. Campos é um celeiro de grandes escritoras e escritores e também de uma produção de doce maravilhosa. E um jeito de fazer um festival literário que fosse diferente do que tivesse em qualquer outro lugar, de qualquer outra Bienal, de qualquer formato que a gente já tinha, era fazer um festival literário que só a gente podia ter. Que é o nosso doce, a nossa goiabada, o nosso chuvisco, o nosso doce tradicional. Também não é doce de leite condensado, não. Não é qualquer doce, não. E isso no mesmo patamar, não é só, o doce ali não é só um adornozinho, um enfeite, é como cultura profunda do local mesmo, com palestra, oficina, com, sabe, com discussão sobre o doce e sobre a literatura também, juntando as duas coisas. Além de contador de histórias, como jornalista e autor de ficção, Vitor é professor. No ano passado, a trajetória no mundo acadêmico também resultou em livro. Parte da tese de doutorado dele é o último lançamento como escritor. Um livro que se chama Os Jornalistas Heróis no Cinema, que analisa 3 filmes, Todos os Homens do Presidente, Spotlight e O Abutre. Verifica como que os personagens jornalistas se comportam nessas tramas a partir desse ethos jornalístico, né, de o que está por trás das suas decisões, dos seus comportamentos, do que ele emana, o que ele quer passar. Entre os exemplares do acervo campista de Vitor está um dos 2 livros lançados pela também jornalista e escritora Paula Vigneron. Leitora assídua, ela decidiu, ainda adolescente, assumir o papel de protagonismo na arte de criar novos mundos. Eu estava fazendo meu primeiro ano no IFE, antigo Cefet, na época ainda, e a professora pediu que os alunos fizessem um livro, uma coisa curta, tal, escrevesse alguma coisa, para ela conhecer a escrita literária, e eu entrei nessa brincadeira, fiz pelo ponto, como todo aluno, mas gostei daquilo. Eu tinha 15 anos de idade e desde aquele momento eu senti um certo impulso para a escrita. A literatura campista é nacional. Um dos ocupantes da cadeira 31 da Academia Brasileira de Letras, José Cândido de Carvalho, alcançou esse posto ao escrever obras como O Coronel e o Lobisomem. 5 de agosto, dia do nascimento do autor, foi a data escolhida para comemorar o Dia do Escritor Campista. Vitor até escreveu uma prece para o imortal. Glorioso São José Cândido, peço que quando tudo me faltar, eu não esqueça a literatura. Dia 25 de julho é comemorado o Dia Nacional do Escritor. Em pleno século XXI, eles seguem surgindo, contando histórias, tentando encontrar a melhor palavra para explicar o mundo. Eu acredito muito nisso, num papel de resistência da nossa memória, num papel de resgate, né, desse legado, porque não de nomes como José Cândido de Carvalho, Valdir Pinto de Carvalho, entre tantos outros, né, até membros dessa casa também, da academia, que a gente pode citar para dizer que a gente hoje faz literatura como também uma perseverança, uma manutenção do trabalho de todos aqueles que nos antecederam, em memória deles, em homenagem a eles e também
em forma de pensar aquilo que somos e vivemos nos dias de hoje. Tenho orgulho de ser escritor campista, né? Não me incomoda essa alcunha, né? Às vezes alguns se incomodam porque eu sou mais universal, não me interessa essa etiqueta. Não, para mim dá orgulho ser um escritor campista. É uma necessidade que vem de dentro, não foi uma coisa pensada, planejada. Foi uma coisa que meio que guiada pelos fatos e pela emoção. De repente eu me vi, depois de uma experiência prática de sala de aula, com a necessidade de colocar para fora tudo aquilo que eu sentia por meio de histórias e personagens e cenários. Então eu acho que nasce na emoção, mais do que na razão.